Hello, guys! Tudo bem, sexto ano? Vamos à nossa segunda aula do nosso Chapter 5, nosso capítulo 5. Mas antes, vamos relembrar o que nós aprendemos na última aula, ok? Bom, nós aprendemos a falar sobre o tempo. Como assim sobre o tempo? Aprendemos a ver as horas em inglês. Aprendemos que temos várias maneiras, ou algumas maneiras, para expressar, para informar as horas em inglês. Bom, primeiro nós lemos esse texto sobre um pedaço de, de uma história, né? Da Alice no País das Maravilhas, em que ela fala sobre as horas, né? Porque ela fala, eles falam muito sobre as horas, né? Não, então eles sobre o tempo, sobre as horas. Então extraímos um pedaço do texto, né? E fizemos a nossa atividade, né? A nossa compreensão do texto. Muito bem, aprendemos a ver as horas. E aí vocês fizeram umas atividades relacionadas às horas, né? Quando nós perguntamos what time is it, nós queremos saber que horas são. E vocês fizeram umas atividades sobre isso. Aprendemos também algumas matérias escolares, né? Aprendemos os cardinal numbers também, como estamos vendo aqui. Aprendemos a falar sobre o tempo, né? As horas. Vocês fizeram a atividade number 3, em que vocês tinham que responder que horas são, né? Vocês tinham que responder sobre isso. E aprendemos também days of the week, the days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, né? E também as question tags, né? Que são aquelas pequenas perguntas que vêm ao final das frases, com o intuito de questionar ou confirmar algo, né? As mesmas perguntas que nós fazemos em português também. Bom, e aí sim vieram as school subjects aqui. Bom, o que vocês vão fazer de homework, tá? Temos algumas perguntas aqui que vocês responderam, né? Antes dessas perguntas, vocês responderam essa questão aqui utilizando as question tags, mas temos essas perguntas que nós vamos responder para a próxima aula, nessa aula, no caso, o próximo homework, tá? Que são as seguintes. Vamos avaliá-las aqui. Number 5. Quais são as duas formas de se perguntar as horas em inglês? Então, vocês vão revisar lá na nossa aula passada, na nossa apostila, e vão verificar quais as duas formas de se perguntar as horas em inglês. No number 6, qual é o jeito mais fácil de perguntar as horas em inglês? Vamos resgatar essa informação também, em que a gente já aprendeu. No number 7, quais são as palavras de auxílio para informar as horas do jeito informal em inglês? Então, nós aprendemos que nós temos um jeito formal, que é um jeito, né, que a gente pergunta para as pessoas mais velhas, para as pessoas que nós não conhecemos, de uma maneira mais formal. E temos o jeito informal, tá? Então, quais são as palavras de auxílio para informar as horas do jeito informal? Vocês vão escrever. No number 8, que outras expressões em inglês podem ser usadas no lugar de 12 para informar as horas inteiras de meio-dia e meia-noite? Então, aprendemos também essas outras expressões, tá? No number 9, quais são as expressões para deixar, corrijam aí, para deixar claro que a hora é antes ou depois de meio-dia em inglês? Então, temos expressões que indicam quando a hora é antes ou depois de meio-dia. No number 10, por que preciso usá-las? No number 11, o que são question tags? E no number 12, quais são as regras para se formar question tags? Essas informações todas, essas informações teóricas, vocês vão encontrar na apostila no nosso início de capítulo 5. Ok? Então, essas perguntas são para como trabalho de casa, como homework. Todas relacionadas às horas em inglês e aos tag questions or question tags. Bom, além desse trabalho, vocês vão fazer o seguinte: nossa atividade devolutiva, que vai ser
a seguinte, muito simples também, vamos falar sobre hora. Então, de acordo com a imagem abaixo, quais os horários marcados pelo relógio? Nós temos 4 relógios marcando horas distintas, tá? A clock A, B, C e D. Então, vocês vão primeiro, o que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão anotar o horário no A, o horário no B, o horário no C e o horário do D, tá? E aí vocês vão verificar aqui, from A to E, qual é a resposta certa do horário A, B, C e D, tá? Apenas isso. Então, assim, meu conselho, tá? O que eu faria se eu fosse vocês? Escreveria no caderno os horários, ok? Do A, do B, do C e D, e aí vocês iam verificar qual que estava correto. A resposta que vocês têm aqui. Pessoal, lembrando o seguinte, por favor, escrevam, não precisam desenhar o relógio, caso não queiram, não precisa, mas eu peço que vocês, na hora que vocês forem responder as perguntas da atividade devolutiva, escrevam, por favor, o enunciado, tá? Porque me auxilia na hora de corrigir, porque não fica solto, tá? Então, essa é a atividade devolutiva que vocês têm, ok? So, guys, that's it. See you next class. Bye-bye.